Jamais vu. É o oposto do déjà vu. Enquanto no déjà vu você tem a sensação de que já viveu uma situação, no jamais vu algo que é completamente familiar para você, como seu próprio nome ou uma rotina diária, de repente parece estranho, novo ou sem sentido. Em um momento, sua mente esquece algo que deveria ser bem conhecido, criando uma sensação desconcertante de que aquilo é algo desconhecido. Esse fenômeno ocorre porque o cérebro perde temporariamente a conexão entre a memória e a percepção, transformando o que é familiar em algo inesperado e confuso, como se tivesse um branco momentâneo. Sonambulismo. O sonambulismo é um distúrbio do sono onde o corpo, ou partes dele, podem ficar em movimento enquanto a mente ainda está adormecida. A pessoa pode andar, interagir com objetos, até falar, mas tudo isso ocorre sem que ela tenha plena consciência disso. Quando acorda, ela pode não se lembrar de nada do que aconteceu durante o episódio. Esse comportamento revela a complexidade do sono, em que o cérebro pode estar em diferentes estágios de atividade, com a mente consciente dormindo enquanto o corpo age como se estivesse acordado. Pensamentos intrusivos. São pensamentos inesperados e muitas vezes perturbadores que surgem de repente na sua mente sem nenhum aviso prévio. Eles podem ser tão bizarros quanto a ideia de gritar em um momento solene ou de pular de um alto prédio. Mesmo que esses pensamentos sejam completamente opostos ao que você deseja ou acredita, eles surgem sem controle. A surpresa aqui é que, ao se preocupar com eles, você na verdade está reafirmando que não se define por essas ideias passageiras. São como falhas temporárias no processo de pensamento que não devem ser confundidas com intenções reais. Falha na constância de cor. A constância de cor é a capacidade do cérebro de perceber as cores dos objetos como sendo as mesmas, mesmo quando a iluminação ao redor muda. Porém, isso nem sempre funciona corretamente. Às vezes, o cérebro tenta ajustar a cor para manter uma percepção consistente, mas falha nesse processo, o que pode fazer com que uma mesma imagem seja percebida de maneiras diferentes para algumas pessoas em momentos distintos. Esse fenômeno explica, por exemplo, o clássico caso da ilusão do vestido, que gerou tanto debate, onde algumas pessoas viam um vestido dourado, enquanto outras o viam azul. A percepção da realidade é, em parte, moldada pela interpretação que nosso cérebro faz do ambiente. Lapso freudiano. Quando você fala algo que não queria dizer e solta uma palavra errada, isso pode ser mais do que um simples erro. Segundo Freud, são desejos ou pensamentos inconscientes tentando escapar para a superfície. Um acidente da fala que revela algo que está escondido dentro da mente. Não é só confusão mental, é o inconsciente se manifestando no automático. Síndrome da cabeça explosiva. É um distúrbio do sono em que a pessoa ouve um barulho muito alto vindo de dentro da própria cabeça, como um estouro ou um grito, geralmente ao adormecer. O som não é real, mas sim criado pelo cérebro. Isso acontece na transição entre vigília e sono, quando o corpo relaxa, mas o cérebro dispara esse alarme do nada, como uma falha momentânea no sistema nervoso. Síndrome da vibração fantasma. Você sente o celular vibrar no bolso, mas quando vai checar não tem nada. Às vezes o celular nem está com você. Isso acontece quando o cérebro se acostuma tanto com esse estímulo que começa a reproduzir a sensação por conta própria. Um reflexo moderno da ansiedade digital, onde até o silêncio vira notificação. Saturação semântica. A saturação semântica ocorre quando você repete uma palavra várias vezes e depois de um tempo, ela começa a soar estranha, como se não tivesse mais sentido. Ao repetir porta, porta, porta muitas vezes, a palavra parece perder sua essência. Isso acontece porque, ao repetir o som sem mudar o contexto, o cérebro começa a tratá-lo como um simples ruído, desconectando-o do seu significado original. Essa experiência demonstra que o significado das palavras não estão nelas mesmas, mas na nossa mente, que atribui um valor e contexto a elas. Efeito da porta. Você entra em um cômodo e esquece o que foi fazer. Isso acontece porque o cérebro interpreta a travessia de uma porta como uma mudança de contexto. Ele limpa parte da memória de curto prazo para focar no novo ambiente. É como se a mente virasse uma página sem querer, trocando de cenário sem te avisar. Cegueira inatencional.
Sabe quando você procura os óculos e eles estão na sua cabeça? Às vezes estamos tão focados em algo que não percebemos o óbvio. O cérebro filtra o que considera desnecessário, mesmo que esteja bem na nossa frente. Teoria da mente. É a habilidade de compreender que outras pessoas têm pensamentos, crenças e perspectivas distintas das nossas. Quando desenvolvemos essa capacidade, conseguimos ler as intenções dos outros, o que é essencial para a empatia e para as interações sociais. Hipnagogia. A hipnagogia é aquele momento estranho que acontece entre o estado de vigília e o sono profundo. Durante esse período, a mente começa a entrar em um modo de sonho, e você pode ter alucinações visuais e auditivas, como ouvir vozes ou ver imagens distorcidas. Algumas pessoas também sentem uma sensação de queda, como se estivessem indo dormir de forma abrupta, mas ainda mantendo uma leve consciência do que está acontecendo ao seu redor. Síndrome de Capgras. Imagina olhar para alguém que você conhece bem e, por algum motivo, sentir que não é a mesma pessoa. Esse é o efeito da Síndrome de Capgras. A pessoa acredita que um parente ou amigo foi trocado por um impostor, alguém com aparência idêntica, mas sem a conexão emocional verdadeira. O cérebro falha ao reconhecer a familiaridade emocional, fazendo com que a pessoa se sinta desconectada e até desconfiada daquilo que para os outros é perfeitamente normal. Prosopagnosia. A prosopagnosia é uma condição neurológica que impede a pessoa de reconhecer rostos, mesmo que veja claramente a pessoa. Embora consiga identificar características como voz, roupas ou gestos, o rosto não transmite nenhuma informação significativa. Essa dificuldade ocorre devido a uma falha no processamento visual do cérebro, dificultando o reconhecimento de identidades baseadas em rostos. Memória implícita. Às vezes, você faz algo sem nem perceber, como dirigir, tocar uma música ou digitar. A memória implícita é quando o corpo executa ações automaticamente, sem que a mente tenha que pensar nelas. É como se o cérebro armazenasse esses hábitos e os acessasse sem que você precisasse de esforço consciente. Fenômeno de Baader-Meinhof. Ele acontece quando você aprende ou percebe algo novo, e de repente começa a ver aquilo por todos os lados. É como quando você compra um carro de uma cor ou modelo específico, então você percebe que tem muito mais carros iguais ao seu rodando por aí. Na verdade, esses carros sempre estiveram lá, mas agora seu cérebro está mais atento a eles. Ele passa a notar mais informações relacionadas ao que você acabou de aprender, criando a impressão de que aquilo apareceu de repente. Criptomnésia. É quando a pessoa acredita que teve uma ideia original, mas na verdade está apenas se lembrando de algo que já viu ou ouviu antes. O cérebro recupera essa informação esquecida como se fosse nova, enganando a memória. Isso acontece muito com artistas e escritores que podem acabar recriando algo sem perceber que estão, na verdade, copiando da memória. Síndrome da mão alheia. Imagine que uma das suas mãos age por conta própria, sem seu controle. Esse distúrbio raro faz com que a pessoa perceba sua mão se movendo de forma independente, até mesmo desfazendo ações feitas pela outra mão. É como se houvesse um conflito entre o corpo e a mente, onde uma parte age sem a intenção consciente de quem a controla. Confabulação. Às vezes, o cérebro preenche lacunas da memória com histórias inventadas. A pessoa acredita em lembranças que, na verdade, nunca aconteceram, mas elas parecem plausíveis e reais. Não se trata de uma mentira consciente, mas de uma tentativa do cérebro de dar sentido a falhas na memória, criando uma versão própria dos fatos. Teoria do multiverso. Propõe que nosso universo não é único, mas parte de um conjunto de universos independentes. Existem várias versões dessa teoria. Uma delas sugere que, após cada escolha, o universo se divide, criando uma nova realidade. Outra afirma que universos diferentes surgem a partir de bolhas criadas durante a expansão cósmica. Também existe a ideia de que o nosso universo é apenas um pedaço de um espaço de dimensões superiores. E a interpretação de muitos mundos sugere que a cada momento, diferentes realidades surgem, criando versões alternativas de nós mesmos. Embora seja fascinante, essa teoria ainda carece de evidências concretas e é debatida no campo da física teórica. Ela desafia a visão tradicional da realidade, levantando questões sobre identidade, livre-arbítrio e o propósito da existência.
Vou continuar trazendo mais vídeos como este. Inscreva-se, curta e confira o link na descrição e nos comentários. L'espectateur